E o recém-chegado meio-campista Alan está surpreendendo e encantando o treinador Dorival Júnior e sua comissão técnica pela rápida adaptação e por estar simplesmente voando nos trabalhos do dia a dia do CT Dr. Joaquim Grava. Corinthians confirmou lesão no atacante Yuri Alberto e o treinador Dorival Júnior explanou uma das principais dificuldades que o Corinthians terá nas quartas de final do Campeonato Paulista. Salve, galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o treinador Dorival Júnior, que explanou uma das principais dificuldades que o Corinthians terá nas quartas de final do Campeonato Paulista, que deverá acontecer no próximo final de semana. Já se passaram 8 rodadas da primeira fase, a fase inicial do Campeonato Paulista 2026. Uma primeira fase que durou pouco mais de 30 dias, 8 jogos disputados, Corinthians venceu 4, empatamos 2 e perdemos 2, nos classificamos na 5ª colocação no geral. Próximo final de semana, Timão enfrentará a Portuguesa, valendo vaga para a semifinal da competição, e o treinador Dorival Júnior, após a vitória diante do São Bernardo, fez questão de explanar uma das principais dificuldades que o Corinthians terá nesse jogo decisivo. Bom, vamos para as palavras do Dorival. A Portuguesa terá a semana inteira para se preparar, enquanto nós viajaremos e chegaremos de madrugada de Curitiba. Vamos buscar nos recuperar na sexta e no sábado, para que no domingo a gente possa ter uma boa equipe em campo. Os jogadores não são máquinas, mas temos que aceitar e fazer o melhor para termos o melhor time possível em campo. Quem serão? Não faço ideia. Vamos, como será depois da partida contra o Atlético? Temos que aguardar cada momento e cada rodada. Então, o treinador Dorival Júnior coloca a culpa no calendário de jogos em sequências que fazem com que o Timão acabe, pelo menos numa visão indireta do Dorival, chegando em desvantagem para o jogo de quartas de final contra a Portuguesa. A minha opinião quanto a essas palavras do Dorival é a seguinte: é por isso que o Marcelo Paz vem trabalhando para reforçar o elenco. Até aqui, vários jogadores já foram contratados. Gabriel Paulista, Matheus Pereira, Pedro Milans, Caio César, Angileri voltou, Alan anunciado também, 6 reforços. Ainda tem o Zacarias Labiá, que a qualquer momento pode ser anunciado. Até o momento que eu gravei esse vídeo ainda não havia sido. Então é por isso que a diretoria trabalha para fortalecer o elenco. Corinthians é diferente da Portuguesa. Corinthians, em questões de compromissos, totalmente diferente, não tem nem como comparar. E eu vou ser muito sincero com vocês, mediante a tudo, mesmo se o Corinthians tivesse 2 jogos essa semana, a obrigação é chegar no final de semana e se classificar para a semifinal do Campeonato Paulista. A sensação que às vezes eu tenho dessas palavras do Dorival é que parece que ele está buscando, de repente, algum tipo de desculpa ou, de repente, explicação. Não faz sentido nenhum. É trabalhar jogo a jogo, o Corinthians joga na quinta, volta na sexta, faz o trabalho regenerativo, vai para o domingo, joga e se classifica. Tem que ser assim. Pensamento positivo sempre. Não adianta reclamar do calendário. O calendário está aí. Todos os clubes aceitaram, inclusive o Corinthians. E agora vamos falar sobre atualização do quadro clínico do atacante Yuri Alberto. O Corinthians confirmou, infelizmente, lesão no nosso atacante. No último jogo do Corinthians, domingo, contra o São Bernardo, última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, o Yuri Alberto foi poupado, entrou no segundo tempo, depois dos 15 minutos, e infelizmente, durante uma corrida, acabou colocando a mão na parte posterior da coxa, teve que sair, inclusive carregado por companheiros, não estava conseguindo colocar a perna esquerda no chão. E nesta segunda-feira, dia 16,
o jogador foi submetido a exames para saber exatamente a gravidade da lesão e o Corinthians atualizou o quadro clínico do Yuri Alberto, confirmando lesão através de uma nota. Vamos para a nota do Timão. Nesta segunda-feira, 16, o atacante Yuri Alberto foi submetido a uma ressonância magnética e o exame identificou uma lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda. O atleta já iniciou o processo de recuperação com a equipe de fisioterapia do clube. Então, o Corinthians confirmou uma lesão de grau 2 no Yuri Alberto. Na nota, o Corinthians não colocou nada sobre prazo, tempo de recuperação, mas uma lesão dessas, ela varia, claro, de jogador para jogador, podendo colocar aí entre 4, 6 ou até 8 semanas. Tudo depende, claro, exatamente da gravidade que o músculo, de uma certa forma, ou de repente até o tempo de recuperação. Mas sabemos que o Yuri Alberto é um jogador que costuma se recuperar muito rapidamente. Então, confirmada lesão de grau 2 no Yuri Alberto. A minha opinião quanto à confirmação da lesão de grau 2 no Yuri é a seguinte, vou ser sincero com vocês, já era o que eu estava esperando, pelo jeito que o Yuri saiu, pela forma ao qual ele saiu, e muitos estavam até preocupados com até a possibilidade de uma lesão mais grave, mas graças a Deus isso não aconteceu. Bom, vamos lá. Prazo de recuperação pode variar muito, de atleta para atleta, é uma lesão de grau 2, mas claro, é sempre a questão do período de recuperação de cada atleta, de como cada jogador vai reagir ao tratamento. Então, geralmente, 4, 6, 8 semanas, eu vou me arriscar aqui dizer para vocês que em 2 semanas o Yuri Alberto já vai estar fazendo a transição. Sabemos que o Yuri Alberto sempre se recupera rápido, uma lesão que de repente ele demora 3 meses, ele acaba voltando em 1 mês e meio. Já aconteceu isso várias vezes e vamos torcer para acontecer novamente. Infelizmente, um calendário apertado, acabei de falar para vocês do que o Dorival reclamou, que o Corinthians vai ter tempo a menos de descanso, enquanto a Portuguesa vai se preparar durante toda a semana, mas é aquilo que eu falo, não adianta também ficar reclamando. Por exemplo, o Yuri Alberto foi feito um planejamento de poupá-lo. Ele entrou depois dos 20 do segundo tempo e acabou se machucando. Então, infelizmente, são coisas que não dá para prever, mas é uma lesão que, ao meu ponto de vista, o Yuri Alberto não vai levar muito tempo para se recuperar e vamos torcer para que realmente ele possa voltar o quanto antes possível. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre o reforço meio-campista Alan. O Alan, até o momento que eu gravei esse vídeo, ele havia sido o último reforço anunciado. Ainda nem foi apresentado, nem concedeu entrevista coletiva de apresentação no CT. Mas, por incrível que pareça, o jogador está simplesmente encantando, surpreendendo o Dorival e sua comissão técnica pelo dia a dia no CT Dr. Joaquim Grava, e em pouco tempo, menos de 1 semana desde que chegou, já podemos considerar que chegou brigando pela titularidade no meio de campo do Corinthians. O Alan veio por empréstimo da equipe do Flamengo. Tivemos várias idas e vindas nas negociações do Timão com o rival, e aí na última semana tudo ficou definido. O Alan veio para a capital, chegou na última terça-feira, há menos de 1 semana, foi para o CT Dr. Joaquim Grava no mesmo dia, chegou antes do almoço no aeroporto de Guarulhos, realizou exames médicos. No dia posterior, na quarta-feira, que foi no dia 11 de fevereiro, o Corinthians anunciou de forma oficial a contratação do Alan. No outro dia, na quinta-feira, jogo de Campeonato Brasileiro contra o Bragantino, o Alan entrou em campo, jogando pouco mais de 20 minutos e indo muito bem, inclusive aplicando um lindo chapéu para cima de um jogador adversário. Foi bem elogiado, continuando os trabalhos no CT. No domingo, diante da equipe do São Bernardo, jogo fora de casa, última rodada do Campeonato Paulista, o Alan foi titular, atuando em funções diversas, começando o jogo como um primeiro volante, aquele volante de contenção, ora avançando mais
participando de jogadas ofensivas, e o Alan jogou mais ou menos até os 25 minutos do segundo tempo, quando saiu. Eu conversei com uma pessoa do CT que me revelou que o Alan está impressionando, surpreendendo e encantando a todos por lá. É mais um jogador que simplesmente está sendo considerado que está voando nos treinos. O Alan, que já estava trabalhando normalmente na equipe do Flamengo, só que muitos acreditavam que ele chegaria e levaria um tempo de adaptação pela a forma de jogo do Corinthians e tudo mais, mas não. Rapidamente ele chegou e hoje, por incrível que pareça, em tão pouco tempo, acredita-se que o Alan já entra ali como primeiras opções do treinador Dorival Júnior. Lembrando que o Alan foi um pedido especial do Dorival, então o Dorival já conhece o atleta, mas é um jogador que rapidamente chegou, se adaptou, está encantando o Dorival e sua comissão, simplesmente voando nos trabalhos dia a dia do CT Dr. Joaquim Grava, e quem ganha com isso, absolutamente, que é o nosso timão. A minha opinião, quanto ao Alan estar surpreendendo, voando nos trabalhos do dia a dia do CT, é a seguinte: que ótimo. Bom, quem me acompanha sabe que eu não fui a favor da contratação do Alan por vários motivos, principalmente, claro, questões físicas, e também o Alan, que já há um bom tempo não conseguia ter uma boa temporada, ele que foi muito bem no Atlético Mineiro, no Fluminense, mas no Flamengo não conseguiu ir bem, e um jogador que veio com valores altos, 900 mil, R$1 milhão por mês. Então, absolutamente que preocupa, mas também eu fui muito honesto com vocês. A partir do momento que o jogador chegou, eu falei para vocês que a minha torcida por ele vai ser imensa. Afinal de contas, agora ele é jogador do Corinthians. E eu, particularmente, fico tão feliz quando recebo esse tipo de informação, que o jogador está bem, que está encantando, que está voando nos treinos. Isso aumenta o nível de competitividade. Vejam só o meio de campo do Corinthians. Ranieri, Matheus Pereira, o Breno Bidon, Rodrigo Garro, Charles, que também está começando a apresentar processo de evolução, o Carrilho, temos ainda os meninos, o André Luiz, que simplesmente hoje é dono da posição, Luiz Gustavo Bahia, que também vai buscar briga por espaços. Então, estamos falando de um meio-campo do Corinthians que, com a chegada do Alan e o Alan simplesmente indo tão bem nos trabalhos, isso é ótimo, que eleva o nível de competitividade interno. Eu sempre falei para vocês desse nível de competição interno, que é ótimo para o treinador, é ótimo para o clube. Tomara mesmo que o Alan continue evoluindo cada vez mais e que todos os jogadores do Corinthians evoluam cada vez mais para que o Timão possa realmente brigar por coisas grandes nessa temporada 2026. Mas o Alan, em tão poucos dias, claro, são apenas os primeiros jogos. De repente, pode ser ali um gás inicial, que depois pode, ali na frente, não acontecer mais. Mas claro que nós vamos torcer e torcer muito para que o Alan continue, como eu disse, evoluindo cada vez mais, porque ele está surpreendendo nesses seus primeiros dias, poucos dias de trabalhos no CT. Tanto é que, apesar também do que o próprio elenco do Corinthians acaba levando, descansos e tudo mais, foi titular, mas se não tivesse indo bem, absolutamente que o Dorival encontraria uma outra forma de preencher o meio de campo do nosso time. Enfim, então vamos continuar torcendo para que o jogador evolua cada vez mais. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado desse vídeo, por exemplo, o que vocês acharam das palavras do Dorival falando das dificuldades do Corinthians ter compromisso pelo Brasileirão nessa semana e a Portuguesa, adversário das quartas de final do Campeonato Paulista, não ter. Vocês acham que a Portuguesa terá uma grande vantagem por isso? E quanto a toda a questão da lesão do Yuri Alberto, grau 2, o jogador deverá ficar um período de fora. Quanto tempo vocês acham que o Yuri vai demorar para retornar? E quanto ao Alan, jogador que está surpreendendo, encantando, voando nos treinos, o que vocês estão achando desses primeiros momentos do Alan com a camisa do Timão? Também estão gostando? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós.
E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!